Eu sou Osmar Fávero, professor aposentado da UF, Universidade Federal Fluminense. A Ângela Tamberlini me pediu um depoimento sobre o livro Dialogando com a Educação dos anos 60, educação de adultos, educação popular, escolas radiofônicas, CPC da UNE e outros movimentos. Organizado por Sônia Crapes e José Jackson dos Santos e publicado pela editora da USP, cujo lançamento vai ser no dia 30 de maio. A primeira coisa a dizer é que eu fiquei surpreso de um livro recuperar um seminário, um debate de 20 anos passados. Foi um debate memorável, importante, bastante importante e que ficou sumido na história. Foi ótimo ter posto no livro. Em segundo lugar, eu quero dedicar esse meu comentário a Carlos Brandão, que morreu ano passado, nosso amigo, nosso colega nesse debate, inclusive. O Carlos, durante muitos anos, me questionava quem que tinha feito essa gravação que ele tinha recebido para transcrever, não sabia quem era, me mandava, não tinha data da coisa. Eu um dia achei a convocatória do seminário, mandei para ele, a gente ficou rodando com esse documento, assim, meio sem autoria, embora com data. Terceiro, eu me lembro perfeitamente desse seminário, apesar dos 20 anos decorridos. Foi um seminário memorável que está no livro. Eu estava junto com Carlos Brandão, que eu já falei, com Celso Baez, que não era bem ainda amigo, mas tornou-se amigo depois desse seminário, com Carlos Brandão e com Carlos Brandão, não, desculpe, com Carlos Barreto e com a Vera Barreto, os dois de São Paulo. A gente, na verdade, fez pela primeira vez um depoimento muito completo, assim, do que tinha acontecido nos anos 60, tanto no campo da cultura, provocado desde o final dos anos 50 pelo governo Juscelino Kubitschek, como no começo dos anos 60, pela criação do movimento de educação de base, pelo CPC da UNE, pelo movimento de Pé no Chão Se Aprende a Ler, por todo o trabalho na cultura popular, através da UNE, das UES e de algumas prefeituras do Brasil inteiro. Não corria nada por volta de iniciativa do Ministério da Educação. O Ministério da Educação já tinha esgotado os seus projetos, mesmo o projeto de Leopoldina, que foi um projeto importante, muito localizado, já tinha também dado frutos. O Ministério da Educação, aí no período cujo ministro era, não vou lembrar, financiava esses movimentos que eram, digamos, um fruto da LDB de 60, que os estados deviam assumir os movimentos de escola de primeiro grau e de alfabetização. O interessante desse seminário foi que, além dos depoimentos, cada um deu o seu recado longamente. Houve algumas perguntas do pessoal mais novo, muito provocativas, tentando trazer o que a gente está falando dos anos 60 já para aquele período dos anos 2000. E as respostas eram provocativas, a gente mais ou menos dizia, mas não tem mais um lugar para ter um jornal Opinião, não tem mais um lugar para ter um CPC da UNE, não tem mais um lugar para ter o MEB que a gente fez nos anos 60. Agora a igreja tomou conta e levou meio como aula de alfabetização junto com aula de catequese, entende? Mudou muito, mas depende de vocês recriarem isso. Aí o Barreto, que era mais atirado, dizia, eu espero que vocês tenham coragem, nós tínhamos muito peito, eu não entendia nada de meio rural, ia tentar fazer a cabeça de trabalhador rural para fazer sindicato rural. Apanhava, depois aprendeu que tinha que fazer outra coisa.
A grande celebração desse momento foi Paulo Freire. Paulo Freire já estava fora do Brasil. O Barretão trouxe uma fotografia dele alto, magro, fumando, apresentando. Olha Paulo Freire no período do começo dos anos 60. Ele já era um senhor com barba branca e de óculos, não era mais um senhor alto, magro, fumando. Eu acho que essa iniciativa da Sônia Krapas e de José Jackson foi memorável. Espero que esse livro possa ser bastante divulgado e bastante utilizado. É o primeiro momento que a gente recolheu toda a memória desses movimentos, que agora já está posta em vários lugares. Eu mesmo fiz um DVD, uma caixinha de 3 DVDs com essa memória, e tem em outros lugares que já tem essa memória bastante bem documentada, tanto em papel quanto já disponível pela internet. Era o que eu tinha que dizer. Muito obrigado. Em 86, eu era presidente da ANPED. A SABES, nas reuniões promovidas pela ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Educação, pelo SEDES, Centro de Educação e Sociologia, e pela ANGE, que era uma pequena associação de São Paulo, basicamente com o pessoal da USP e da PUC. Basicamente todos nós éramos sócios da ANPED, a maioria, junto da ANPED, alguns ANPED e SEDES, outros ANPED e ANDE. E numa reunião prévia de ANPED em 84, aqui no Rio, na UERJ, quando estava se preparando a reunião da CBE, se resolveu levar umas conclusões preliminares que tinham sido aprovadas nessa reunião da ANPED, a nona reunião, já como proposta para a Constituinte. A reunião era Educação e Constituinte, com proposta Constituinte, levar como uma ponta de lança para ser também para a CBE de Goiânia, em 86, ser Educação e Constituinte. A CBE eram reuniões amplas. As associações eram pequenas, 1.000, 2.000 pessoas. A ANPED era uma reunião, começou com 2.000, foi para 3.000, a CBE de Goiânia tinha 7.000 pessoas. Nós induzimos as atividades principais da CBE, que eram os simpósios, a discutir a relação educação na Constituinte. Eu e Silvério Maia Horta, que trabalhamos juntos, preparamos uma carta convite que foi apresentada, entregue, mimeografada para todos os participantes, como uma provocação de discussão na educação da Constituinte. E eu tive o cuidado de acompanhar pessoalmente todos os simpósios, eram uns 10, 12 simpósios, que eram as reuniões principais, maiores, assim, encomendadas com coordenação efetiva e tal, recomendando que o pessoal discutisse essa relação da educação na Constituinte, com a intenção de ter uma conclusão a ser tirada no plenário de um documento final. Nas reuniões anteriores da CBS, se levava já uma carta pré-escrita que era submetida a todo mundo, mas não era discutida, e era aprovada como um documento final da CBE. Aí foi diferente, a gente discutiu as coisas, levamos as sugestões, recolhemos as sugestões na véspera, à noite. Eu trabalhei com Marília Cruz e Leda Scheib a noite toda e levamos para a Assembleia, que foi num ginásio, um local horrível, num ginásio para 5.000 pessoas, pelo menos 5.000 pessoas, para votar ponto por ponto.
E foi muito difícil, porque eles diziam, vamos votar por aclamação. Mas quem batia a favor ou batia contra era tudo uma revoada só de barulho. Então eu disse, não, vamos ter que levantar e contar. Levantar e contar. Essa assembleia demorou várias horas. Começou 9 horas, terminou 2 horas da tarde. E saiu o que nós chamamos a Carta de Goiânia, que foi um documento basicamente assumido pela Amped. O SEDES e a ANDE não assumiram muito, não. A Amped assumiu integralmente. O Gessos de Álvaro da Bassa era secretário-geral, fez logo um pequeno folheto, um papelzinho amarelo, distribuído para todos os sócios, saiu no boletim, e aí começou a ter uma repercussão que a gente não esperava. A gente tinha um amigo no Diário Notícias que publicou a carta, saiu em alguns outros jornais de São Paulo e saiu na revista da SPPC com uma boa notícia, muito bem feita. E aí foi uma coisa que deu muito sucesso naquele momento, como Carta de Goiânia. Mais tarde a gente fez uma comissão maior de 16 entidades para trabalhar junto à Constituinte. E a Amped levou a Carta de Goiânia como proposta. Os outros levaram outras coisas baseadas naquilo. E era engraçado dizer, a Carta de Goiânia não está mais em discussão. A Carta de Goiânia já se fez. Agora vamos discutir outras coisas. Então a Carta de Goiânia foi realmente um trampolim para a participação dessas associações todas na Constituinte junto aos deputados em 87 e 88. Pessoalmente, eu digo que foi um dos meus melhores trabalhos que eu fiz durante a minha gestão na Amped, durante a minha vida toda. Eu tenho ainda uma foto dessa assembleia final que aprovou a Carta de Goiânia, tirada por Libânio de Goiás. Eu estava muito cansado, com os pés inchados de tanto subir dessa escada para participar dos simpósios e insistir que fosse feito sugestões para a educação na Constituinte, em que eu tive que dirigir a Assembleia de Pé no Chão. Pé no Chão era um movimento daquele período, e Pé no Chão também se aprende a ler. Então o Libânio me mandou a fotografia para mostrar que de pé no chão também se dirige a Assembleia.